Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Construindo um futuro nota 100 para você. Fique bem. Loja e 100. Jovem Pan Morning Show. Bom dia para você, minha excelência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesta sexta-feira santa, hoje dia 2 de abril de 2021. Começa agora na programação da Jovem Pan, mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, sempre de segunda a sexta-feira aqui na Pan, das 10 às 11h30 da manhã. Comigo, Paulo Matias, Paulinha Carvalho, Vinícius Moura, Adriles Jorge, Joel Pinheiro da Fonseca, comentários de Zé Maria Trindade e, obviamente, você, a nossa excelência. Tudo bem, gente? Feriadão, hein? Tudo ótimo, Tudo estamos certo? aqui reunidos, né, na Santa Paz. Na Santa Paz. Esse programa é uma paz. Sempre. Exatamente. É uma paz. A gente tenta, né? Com A certeza. gente tenta. Bom, a semana inteira foi feriado, né? Mas hoje é feriado mesmo, né? Sexta-feira Santa. Hoje é feriado Brasil inteiro, mesmo. né, Vini? Brasil Exato, inteiro exato. no feriado Mas de em São Paulo a gente sexta-feira. está desde o início da semana aí num feriadão, né? Prolongado. Muito bem. Bom dia, Adriles Jorge. Qual o seu destaque do programa de hoje? Que paz que nada, a gente tá numa guerra santa, a gente quer milagre e dar um tapa no capeta. O nosso destaque é uma entrevista com o grande padre Reginaldo Manzoni, que vai dar um esclarecimento para nós como enfrentarmos as armas contra a pandemia, as armas de Deus e divinas. Vamos lá. Essa entrevista com o padre Reginaldo Manzotti promete, meu caro Promete. Vinícius Moura. Promete porque nós teremos também na entrevista, além da participação de Adriles Jorge, Joel Pinheiro da Fonseca, que já está aqui no nosso telão Que é um maravilhoso. grande cristão do Morning Que é um Show. grande cristão, é um filósofo muito bem Apóstata. conceituado. Bom dia, meu querido Joel. Você está bem nessa sexta-feira santa? Bom dia, Paulo Matias e a todos. Você sabe que as raízes cristãs e a influência cristã continuam em praticamente todos nós, né, independente de seguir ou não a religião. Eu hoje, ao contrário do Adriles, vou tentar seguir a disciplina da Sexta-feira Santa, um dia de jejum, de abstinência de carne, né? Eu vou tentar me abster de polemizar com o Adriles. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Muito bem. Olha, gente, a pandemia do coronavírus impôs ao mundo muitas transformações e também muitos desafios. O medo, o isolamento social e o aumento da instabilidade financeira são só alguns dos problemas que passaram a fazer parte do nosso dia a dia, né? Do dia a dia das pessoas. E é justamente sobre este tema que nós vamos conversar agora aqui no Morning Show com o padre Reginaldo Manzotti, que está lançando o livro A Nova Batalha, o Natural e o Sobrenatural, onde ele convida o público a buscar na vida espiritual as armas necessárias para enfrentar esse período de grandes dificuldades que a gente vive por aqui. Padre Reginaldo Manzotti, seja muito bem-vindo. Padre, bom dia. Bom dia, Paulo Matias, bom dia, Joel, bom dia, Paulinha, Vinícius, Adrieles. É um prazer poder estar aqui nessa Sexta-feira Santa, nessa Sexta-feira Maior, como nós chamamos, que literalmente é feriado para todos nós e celebramos esse ápice da doação da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Padre, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria que o senhor pudesse nos fazer uma reflexão. Qual é a marca que essa pandemia vai deixar na vida de cada um de nós? Olha, Paulo e todos que estão aí e os que estão nos acompanhando, as marcas, elas ficarão para sempre. Não só vai entrar na história de que os vossos netos e bisnetos vão ler, mas é uma marca na nossa personalidade. E muitos que não sobreviveram, que não deu tempo de chegar à vacina. Para outros, as sequelas. E eu chego a dizer que quem está com sequela ainda louve a Deus por ter sobrevivido. Mas as marcas psicológicas, afetivas e espirituais, elas são grandes. Eu tenho recebido diariamente telefonemas, partilha, tenho programa de rádio também, e essas são as sequelas de pessoas desesperançadas, pessoas que, primeiro, revoltadas com Deus, é algo que me preocupa muito, tanto que várias vezes eu escuto pessoas dizerem, padre, como um caso de um Jairo que disse assim, eu perdi minha esposa, meus 2 filhos, eu não consigo fazer as pazes com Deus, porque Deus permitiu, porque Deus mandou esse castigo para a humanidade. Será que nós merecemos tanto? Então você percebe que mexeu com todo mundo. Não é só um ano que nós estamos parados, é um ano que nós estamos confinados. E agora, nesse fundo do poço que estamos vivendo,
nesse ano de 2021. As pessoas acabaram jogando para Deus a culpa, como se fosse um castigo de Deus. E eu digo literalmente, Deus não quis a pandemia. Deus não criou o coronavírus. É importante lembrar disso. Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus, mas isso serve para corrigir, mas não um castigo de Deus. Porque essa visão de Deus que castiga já foi suplantada por nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, Deus é amor. E onde a essência do amor não pode coabitar o ódio. Então, é a grande dificuldade. Agora, nesse momento difícil, jogar a culpa para Deus. E, claro, aquilo que já estava trincado, quebrou. Eu tenho percebido, e isso eu tenho trabalhado no meu livro Nova Batalha, o problema social já existia, era grave, só não estava tão aflorado. Com a pandemia, o desemprego, a carência, a fome, ela se tornou mais nítida. Então, é algo que vai ter que ser enfrentado. Outra coisa são relacionamentos. Eu li um artigo esses dias que nessa pandemia o que mais se fez foi comer, engordar, beber e rezar. Não sei em que ordem, mas quem já estava mal no relacionamento, casamentos que já estavam trincados, agora se espatifaram. E isso tem consequências muito grandes para as pessoas e para as famílias. Perfeito. Padre, você falou aí dessa dúvida que as pessoas têm, então, de repente pensar por que é que Deus enviou essa pandemia, né? Faz algum sentido investigar isso, o porquê? E como que a gente pode encarar isso de uma forma, digamos assim, positiva, que não seja nesse sentido de pensar, nossa, que castigo que está sendo imposto à humanidade? Tem alguma forma positiva ou de aprendizado para a gente encarar o que está acontecendo? Existe um princípio básico. Deus não permitiria nada que não possa ser tirado algo de bom. Portanto, a tua pergunta é muito interessante, porque, sem dúvida, o ser humano hoje vai ter que se perguntar por que chegamos a isso? Eu não estou falando que foram os chineses que fabricaram, mas eu estou dizendo o que é que foi que o ser humano, que levou o ser humano a chegar ao tamanho caos, a uma manipulação, a própria... Veja, o que leva as pessoas em plena pandemia e morte, ter coragem de roubar respiradores, superfaturar os equipamentos, EPI, superfaturar respiradores. Isso cabe-nos uma reflexão. O que levou o homem a chegar a tal ponto, isso é um questionamento válido. Agora, atribuir isso, Deus mandou a pandemia para castigar, com certeza não. Como também Deus não mandou as pragas do Egito. Elas aconteceram, que foram um corretivo para o faraó, que também não aprendeu. E eu vejo que mesmo hoje o ser humano não vai aprender. Muita gente me pergunta, o ser humano vai sair melhor do que entrou na pandemia? Alguns, a grande maioria não. Porque, infelizmente, não param para refletir. Haja visto que está se pedindo tanto, use máscara, não se aglomere, e as festas continuam acontecendo. E as atrocidades continuam acontecendo. Padre, bom dia. Eu queria ainda pegar carona um pouco nessa pergunta, né? E quando o senhor fala assim, né? Deus não enviou, mas permitiu que a pandemia acontecesse. E aí gera uma reflexão também que muitos, por vezes, se perguntam assim, por que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que Deus permite que maus aconteçam com pessoas boas, com pessoas pobres, com pessoas inocentes, né? Porque essa pandemia, ela está atingindo principalmente essas pessoas, né? Pessoas trabalhadoras, pessoas que estão aí no dia a dia com seus familiares, né? Perdendo muitas pessoas também, muitos familiares. Então, qual que é a reflexão que a gente tira disso? Vinícius, veja... Nós não temos todas as respostas, os desígnios de Deus são maiores, mas existem alguns pontos que nós podemos, sem dúvida, refletir. Muitas vezes a gente se pergunta, por que Deus não resolve o problema logo? Sim. E que, como disse um apóstolo lá, que chegou e disse, saindo da Samaria, Senhor, quer que façamos cair do céu uma chuva de
fogo com enxofre e acabe com os samaritanos? Jesus disse, não é a hora. Existe algo chamado importante livre-arbítrio, e Deus não brinca com isso. Todos nós temos a nossa liberdade. E se Deus não respeitar isso que Ele nos deu, então nós nos tornaríamos marionetes. Deus respeita o livre-arbítrio, mesmo que o homem lhe vire as costas. O homem é livre para tomar suas decisões. Por que Deus não antecipa o julgamento? Porque Ele é amor, Ele ainda acredita que aquele ser humano, mesmo que seja no último momento, ele poderá se arrepender. Por isso, mesmo que Deus queira descer o braço poderoso dele, na sua justiça, a misericórdia segura, as chagas de Jesus segura. E para que a humanidade, ainda se Deus acredita na humanidade, mais do que a humanidade acredita nela, de que um dia o ser humano vai ser redimido aqui, nesse reino ainda, claro, o aqui ainda não, mas na história, a história caminha para uma evolução da bondade. Isso Deus acredita, que o ser humano não é essencialmente mau. As pessoas se tornam más, elas são boas. Então, por isso que Deus não resolve, porque seria fácil dizer assim, por que Deus não manda um raio e acaba, fuzila, extermina todos os maus, as pessoas maus? Porque Deus acredita na conversão e Deus respeita o livre-arbítrio. Agora, a sua pergunta, por que os bons sofrem? Eu não tenho resposta. E certa vez, uma criança, uma japonesa, nunca vou esquecer, ao Papa Emérito Bento XVI, uma sumidade em teologia, lhe perguntou, por que crianças morrem? Por que crianças sofrem? O Papa disse, eu não sei. Eu também vou ter que perguntar a Deus quando vê-lo face a face. Nem todas as respostas nós temos neste mundo. Padre, muitíssimo bom dia. A gente sabe, e é bíblico e notório, que a fé sem obras é vazia, é um terreno estéril. A gente vê pessoas boas nessa pandemia tentando fazer algo para ajudar. Só que a gente tem várias teorias, vários métodos, várias ciências que levam à cura eventual da pandemia. Uns dizem que a gente tem que se isolar cada vez mais, outros dizem que se a gente não se isolar, a gente vai passar fome, os mais pobres vão ficar miseráveis, o desemprego vai se alastrar. Como convergir para um caminho que a fé possa se conciliar com a razão e a gente ter uma visão de melhoria para sair dessa? O senhor acha que a fé pode ser contribuída, pode ter uma contribuição clara para a ciência, para a razão, para a gente, com a melhor das intenções, tentar fazer a melhor das boas intenções, porque a gente sabe que muitas pessoas, na melhor das intenções, faz coisas péssimas com a humanidade, às vezes. Como é que a gente sai desse imbróglio? Adriles, né? Adriles, veja bem, uma coisa que nós precisamos, primeiro, parar com o negacionismo. Qualquer negacionismo das coisas é prejudicial. Segundo, é preciso, é fundamental, primeiro, ter reta intenção. Eu quero fazer o bem. Agora, não nos compete, e por isso que a gente escolhe os governantes. Por isso que nós escolhemos para que eles nos ajudem a sair da crise financeira. Eu acabei de fazer uma live porque eu tenho mais de 15 pedidos de comunidades que estão carentes, com panela vazia, pedindo, pelo amor de Deus, uma cesta básica. E eu me surpreendi porque eu comecei prometendo sem ter os alimentos. Em 3 horas de live, eu achava que íamos chegar a 100 toneladas. Hoje, e agora, plena Semana Santa, podemos dizer, Sexta-feira Santa, 255 toneladas de alimento. O que você percebe? As pessoas querem ajudar, elas precisam saber o caminho. Então, primeiro, eu rezo muito pelos nossos governantes, é aí que entra a fé. Rezar para que os nossos governantes tenham decisões assertivas, decisões pontuais, que nos levem a sair desta crise. Não é só a questão do Covid, é a questão econômica, é a questão do desemprego, é a questão da fome. Então, eu acredito no poder da oração, que muda a cabeça de nossos governantes. Segundo, acreditar, a ciência está aí. Veja quantos impasses nós temos e nós precisamos, a ciência está a serviço e tem feito um bem tremendo. E, por isso, se pautar naqueles que sabem. Eu vou usar um exemplo. Se eu estou com dor de dente, eu não vou no sapateiro. Se eu estou com dor de cabeça, eu não vou no açougueiro. Cada um
a gente atribui a responsabilidade que ele tem na área que ele conhece. O grande problema é que hoje nós temos o famoso Google, as pesquisas, que todo mundo quer saber de tudo e ninguém sabe nada, sabe superficialmente, de forma muito pequena. Então, eu prefiro acreditar em quem tem domínio sobre o assunto. E, às vezes, eu sinto que falta um pouco de humildade e seriedade dos nossos governantes, e aqui eu não estou falando de A, B ou C, eu estou falando de modo geral, para nos guiar, nos conduzir. Agora, se faz lockdown, se não faz lockdown, não somos nós. É a mesma coisa querer ser juiz de futebol, todos nós queremos dar palpite. Nós não podemos viver de palpiteiros. Nós precisamos de gente que nos conduza com segurança, com discernimento. A oração entra ali e muda, viu? A oração move montanhas e vai transformando em todas as esferas. Vai lá, Joel. Padre, bom dia. Eu confesso que no início desta pandemia eu cheguei a ter talvez um otimismo, digamos assim, ingênuo, de achar que nesse momento de crise as pessoas iam buscar mais união, mais cooperação, iam se entender melhor. O Brasil vinha tão fraturado, né? Mas, pelo contrário, acho que as divisões talvez tenham aumentado ainda mais e o caos se instalou de forma ainda mais profunda. Eu vejo nisso tudo algumas autoridades religiosas e espirituais, como o Papa Francisco, me parece que deram exemplos muito positivos, mas outras nem tanto. Então, eu queria perguntar para o senhor, qual que é o papel da autoridade religiosa, da autoridade espiritual, num momento como esse de pandemia, de crise? Olha, Joel, as pessoas estão assustadas. Quando começou a pandemia, eu tomei uma decisão. Eu não fui para outro lugar, porque eu moro na igreja. Então, a minha decisão foi fazer os programas de rádio e missa diária, todos os dias televisionada, transmitida. O índice, o Ibope, aumentou muito. E pessoas que não me acompanhavam passaram a acompanhar. O primeiro momento foi de terror. As pessoas ficaram com medo. E ali, você sabe que quem não aprende no amor, aprende no dor. O que aconteceu? As pessoas começaram a procurar Deus. Procuraram. Só que se esquece muito fácil. Então, a coisa começou a ficar bipolarizada. Dentro da igreja e fora da igreja, viu? As coisas começaram a ficar muito tensas. Hoje, existe o quê? Pessoas cansadas, pessoas desanimadas, pessoas depressivas. Por isso que eu escrevo esse livro, como lidar com as armas nesse âmbito, feridas interiores seríssimas, né? Índice de suicídio, eu recebo todo dia 13, 14, impressionante, adolescentes, jovens, pais de famílias que tentam o suicídio. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja, nosso. E isso não é alienação. Por favor, a igreja, ela não é alienada. Quem está com a palavra de Deus, ela tem um senso de justiça muito grande. Então, nesse senso de justiça, a igreja é de acusar alguns erros, porque ela é profética. E como profeta, anuncia e denuncia. Nós temos que denunciar certos erros, e o Papa Francisco faz. Quando ele, em meio à pandemia, fez a sua 33ª viagem para o Oriente, ele foi dizer alguma coisa. E o que se espera das autoridades religiosas? Que conduzam o povo a serem justos, que tenham esperança. A palavra esperança, mais do que nunca, é a palavra do momento. E também que tenham... não é docilidade de sermos cordeirinhos, mas que sejamos dóceis à ação de Deus na vida, porque senão não tem outro caminho, é desespero mesmo. Eu tenho muito medo de pessoas desesperadas, e o meu papel é fazer com que quem tem medo, quem está abatido, não se desespere. O desespero é a ausência da fé. É aí que entra a igreja, aí que entrou o Papa Francisco. É só lembrar aquela cena maravilhosa, quando o Vaticano estava vazio, a Praça de São Pedro vazia, e ele sobe sozinho para fazer uma bênção no início da pandemia. Ele como que dizendo, venham comigo, que eu os levo até Jesus. Nós estamos juntos, isolados, mas em Cristo.
Agora, padre, o senhor detalha uma característica do povo brasileiro, que é um povo extremamente religioso, e isso é verdade mesmo. Mas se a gente for também analisar uma outra característica do povo brasileiro, é que por muitas vezes, e historicamente, essas mesmas pessoas, além de procurar religião, também procuraram uma espécie de salvador da pátria na política, né? O que a gente pode chamar até de um político de estimação, que a pessoa possa vir a adorar, que a pessoa possa vir a defender, que a pessoa até, por muitas vezes, possa vir até a se matar por ele, né? A gente já viu casos de idolatrias assim que são assustadoras. Eu queria uma visão sua, como é que o senhor enxerga essa mistura de política com religião que por muitas vezes acontece aqui no país? Olha, Paulo, eu sou um cara político, mas não sou politiqueiro. É uma diferença. A igreja, ela tem um papel muito importante na política. Qual é o papel? O papel de esclarecer. Agora, eu acredito que não concordo que se faça, antes se fazia as eleições de cabresto, voto de cabresto, nem voto religioso. Eu não peço para votar em A nem B. A Igreja Católica é muito ponderada nesse ponto. Tanto que se um padre sai para ser candidato, ele é cassado. Usar a palavra, ele perde o seu uso de ordens. Agora, a igreja, ela não pode, ela não se esconde nas sacristias. Ela tem que dar elementos para a pessoa fazer um discernimento. Por exemplo, vamos lembrar, a lei da ficha branca, quem foi que mais estimulou isso? Claro que se chega a certos momentos na política que as opções são bem difíceis, né? Os votos para se escolher são bem difíceis. Agora, a igreja não pode se omitir de clarear, de dar elementos, de apresentar para que a pessoa, na sua consciência, faça a sua opção. Mas é lamentável. Não existe salvador da pátria. Agora, o grande problema do brasileiro, eu percebo, que coloca a pessoa lá, mas não acompanha. É como que se, na hora do voto, eu escolho quem acompanha o seu vereador. Você votou, caramba. O que ele está fazendo lá na Câmara dos Vereadores? Tem um sentimento, né, padre, de dever cumprido das pessoas, que elas acham que numa democracia é somente o voto que vale. Então a pessoa vai lá, digita o número na urna e missão cumprida. Só daqui a 4 anos. Isso é um equívoco, né? Equívoco. Equívoco muito grande. E eu sou um padre que cobro muito. Inclusive, muita gente, você me apoia? Eu falei, não apoio, não. O apoio, ele se faz nas suas ações. E acredito que todos nós precisamos ter clareza disso. Senão, o Brasil vai só mudar de nomes e os problemas vão continuar os mesmos. Padre, eu queria conversar com você a respeito de de certa forma, uma polêmica que aconteceu aqui durante essa pandemia, que foi a questão de se caracterizar as igrejas como serviço essencial, no sentido de que pudessem ficar abertas em momentos de fechamento, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, dependendo de que estágio a gente estava. Que antes não era, depois acabou se tornando. Depois né? acabou se tornando com a permissão de ficar aberta. O senhor considera que igreja é serviço essencial, deve ficar aberta, não deve ficar aberta? Como que o senhor se posiciona em relação a isso? Primeira coisa, eu sou um padre que respeita as autoridades, no sentido, também fechei a igreja, cheguei a colocar fotos das pessoas, me mandavam fotos, e chegaram mais de 100 mil fotos, coloquei nos bancos. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, sem dúvida é essencial. Porque, se você entender o ser humano como corpo, alma, espírito, a alma também tem que ser nutrida na fé. E por isso eu acredito que é essencial, sim. Se é com 15%, 30%, mantendo a distância, usando álcool em gel, o uso obrigatório de máscara, mas a fé é essencial, porque nós não somos só corpo. Negar isso é achar que nós só somos matéria. Por isso que as pessoas estão desesperadas. Você vai desesperadas e ao mesmo tempo sem esperança, estão desacreditadas de que essa pandemia vai passar, e o que acaba fazendo isso? Gerando angústia, sofrimento, depressão. Se nós pudéssemos estar mais presentes na fé, as pessoas estariam mais animadas, mais protegidas do ponto de vista na vida espiritual.
Vini. Padre, esses dias o Papa Francisco fez uma reflexão que ele disse que o diabo se aproveita da pandemia para semear desconfiança, desespero e discórdia. Eu queria saber do senhor se essa pandemia também serviu para mostrar que o pior lado das pessoas, o lado do ódio, o lado da intolerância, o lado da discórdia, do egoísmo, do individualismo. Como é que o senhor observa isso? Olha, não por acaso, só vou mostrar a capa, a nova batalha. Nova batalha pós-pandemia. Final de pandemia e um novo começo, um novo normal. Sem dúvida. O diabo é inteligentíssimo. Lembremos que ele perdeu a santidade, mas ele não perdeu a inteligência. O diabo é Lúcifer, um dos arcanjos, o luciferário, aquele que segurava a luz, que se rebelou contra Deus. Ele foi expulso do paraíso. Metaforicamente, uma análise, ele foi para o inferno, mas ele não perdeu a sabedoria. E ele se aproveita. É só deixar uma brecha, ele toma conta. Então, aquilo que já era ruim, se agravou. A pessoa já era gananciosa. E chegou a pandemia, o inimigo aproveita mais. Eu não vou perder. Se eu puder ganhar dinheiro no medicamento, eu vou subir o quanto é o que estão precisando agora, vou subir tudo, vou aumentar os preços. O diabo existe, ele é real, ele não é... Muita gente quer dizer que é um pensamento, é conversa de igreja. Não, o diabo é real, é um anjo decaído. E quando o ser humano mostra fraqueza, ele se apodera no egoísmo, na soberba, na avareza, na injustiça, na corrupção, em todos esses aspectos. E nós somos esse lugar, esse campo aberto e fértil onde o inimigo pega. O Papa Francisco é jesuíta. E, sem dúvida, lembramos que os jesuítas levantavam sempre as bandeiras dessa força do maligno que age no ser humano. Muito bem, nós estamos conversando aqui no Morning Show com o padre Reginaldo Manzotti. Meu tempo está apertado aqui, gente. Vamos tomar um café rápido. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso papo aqui nesta sexta-feira na Jovem Pan. Mas antes eu queria pedir para vocês para se inscreverem no nosso canal, no canal do Morning Show. No YouTube nós já estamos passando de mais de 1.300.000 inscritos. Clica no sininho para receber todas as notificações. Deixa o seu like na nossa transmissão. Tamo junto, gente. Olha, toda sexta-feira já é um dia animado por si só, né? Mas, ultimamente, as sextas têm ficado ainda melhor. Mas não tem nada a ver com balada, não, viu, Paulinha Carvalho? Não tô falando de balada, não. Não, as pessoas né? ficam achando que é balada, festa. Não, não. Eu tô dizendo aqui que as pessoas ficam ansiosas porque tem sorteio no sábado no Pancadão da Pan. É por festa conta de disso. prêmio. Pancadão não Festas para. de prêmios, é isso mesmo, gente. Quarta-feira já tiveram 50 últimos ganhadores. E amanhã vão ser mais 11. Já são 61 prêmios toda semana e mais 1.200 sorteios no total. E amanhã, sábado, tem um prêmio especial para você, hein? Amanhã, algum sortudo, vai levar um Volkswagen Virtus 0 km para casa. Já pensou você se inscrever agora, você que está nos ouvindo e nos assistindo no Morning Show, você se inscreve agora e vai ganhar um Virtus amanhã, Vinícius Moura. Isso é uma loucura, né? Você vai deixar esse negócio passar em branco? Quer mais o quê? Você deixa, Vinícius Moura? Nunca. É óbvio que não, você tem que ir agora para o site do Pancadão. Corre lá no site pancadãodeprêmios.com.br, se inscreva agora, que é para você não ter perigo, né? De você simplesmente não ter chance de ganhar um carrão desse e, obviamente, depois esquecer, né, gente? É bem fácil a inscrição, é facinho mesmo. Você só precisa acessar o pancadãodeprêmios.com.br, preencher seus dados, os dados do seu cartão e pronto. Ah, Paulo, mas vou ter que pagar alguma coisa? Vai, mas são só 66 centavos por dia. Ô, Paulinha Carvalho, não dá para participar? Não dá pra participar. Olha que tem de 66. prêmio aqui, Smart olha a quantidade TV, de umas prêmio. coisas. Não vem com desculpa não, que eu sei que você tem 66 centavos por dia para participar do nosso Pancadão aqui. E tá muito legal, gente. Não existe um prêmio, não existe um pancadão da maneira como esse que o da Pan criou para todos vocês. O sorteio, gente, acontece às 8 horas da noite. Em seguida, você já pode conferir se o seu nome tá entre os ganhadores lá no site também. Pancadão da Jovem Pan, Pancadão da Pan. Todo dia tem uma pancada de prêmios para você. Pancadão. Agora, a próxima pergunta é do nosso Adriles. Vai lá, Adriles. Padre, até uns 30, 40 anos atrás, a gente sabe que o casamento é uma instituição em uma certa crise desde a modernidade, né? As pessoas permaneciam casadas exatamente porque era quase que uma lei
um dever social para além da questão religiosa, né? Hoje em dia, nas últimas décadas, as pessoas se separam. Ao primeiro esboço de falha de comunicação, eu vou para outra, fico com outra pessoa. Só que as pessoas se esquecem que se a gente não construir em cima de uma relação, toda relação tende a esmorecer. O senhor vê nessa pandemia que as pessoas ficam cada vez mais isoladas, introspectivas, dentro de seus lares, em que o número de divórcios também tem aumentado. O senhor vê como um teste para o casamento? Ou seja, é curioso, né, como a proximidade excessiva pode gerar uma crise. Você contemplar a pessoa que você ama, você discutir com a pessoa que você ama, você tentar se revelar e revelar a pessoa que você ama para você mesmo. Isso é um teste. A pandemia pode ser, aí sim, uma espécie de teste, essa clausura, esse confinamento, para que a gente se reconheça no outro e tente melhorar as nossas relações mais íntimas, sobretudo com nossos familiares. Sem dúvida, a sua colocação é muito interessante. Nós sabemos que algumas estatísticas saíram de que, de fato, o divórcio aumentou. Só que o que aconteceu já não estava bem. As pessoas, Adriles, o casamento, por mais que parece moda, separar, vou partir para outra, eu recebo muito isso, e tem casos que eu aconselho, né? Quando o grau de insatisfação, se há violência, se há agressão, tem que partir mesmo, parte para outra, não tem conversa. Como é que vai manter um casamento onde tem agressão? Mas, do contrário, as pessoas só acabam mudando o relacionamento, muda pessoa por pessoa, o problema está nela. Então, a pandemia fez descobrir o que há de melhor em nós e o que há de pior. O fato de não trabalhar, ficar dentro de casa, o homem mostrou aquilo que tem de bom, aquilo que tem de pior, a mulher também, os filhos também dentro de casa, desculpa a palavra, apurrinhando toda hora, não vão para a escola, não vão para a creche, não vão para o playground. Mas o que é possível nisso? Se reinventar. Se a pessoa conseguisse elencar os pontos positivos, dialogar os pontos negativos, acaba sendo um teste, mas um teste não para separação, para melhorar o nível de felicidade, o nível de encanto, de admiração. E isso orientem muito, não só no livro, como nas minhas palestras, nos retiros que eu prego, nos programas que faço. Pare de olhar o negativo, pare de ficar olhando a meia jogada fora, o sapato fora do lugar, a calça do avesso, a cozinha suja. Veja aquilo que o outro tem de bom. E quando a gente passa a ver os pontos positivos, cresce a admiração. Quando a pessoa perde a admiração do outro, é quando ela já não quer conviver mais. Só que mudar de A para B e carregar os seus problemas apenas vai ser mais um casamento frustrado lá na frente. Às vezes é melhor esperar, refletir, e aqui existe uma palavra sagrada para a durabilidade de um casamento que não caiu de moda na alegria, na tristeza, na saúde e na doença até o fim de nossas vidas. É a palavra perdão. Perfeito. Está sendo muito difícil perdoar. E você vai dizer, mas eu não consigo perdoar. É uma decisão. Perdoar não é sentimento. Eu decido perdoar. E isso é possível fazer. É um mandamento de Jesus. Fala, Joel. Padre, a gente sabe que hoje no mundo o catolicismo consegue se expandir, especialmente na África, na Ásia. Mas onde o catolicismo era religião tradicional, ele tem perdido espaço. Na Europa, o crescimento das pessoas sem religião. E aqui no Brasil, um crescimento muito intenso de igrejas evangélicas e do protestantismo de maneira geral. Como é que o senhor, um padre católico no Brasil, acredito que ainda seja a maior nação católica do mundo, mas vem perdendo esse espaço aí para igrejas evangélicas? Como é que o senhor observa esse fenômeno? Isso é um fenômeno. E eu diria... não cresce só para outras religiões cristãs. Nós temos que entender que cresce também o islamismo, cresce também o ateísmo, que eu não chamo de ateu, eu não acho que ninguém é ateu, à toa, opinião minha. Mas eu, como padre, não tenho receio de dizer que por acreditar na minha igreja, por acreditar em Jesus, eu estou lutando com todas as possibilidades que tenho de fazer com que a pessoa não perca fé. Eu faço de tudo, sem ser proselitista, mostrar a grande riqueza do catolicismo. Às vezes, a pessoa ela não está revoltada com o catolicismo, como o Papa,
mas ela está com alguma experiência negativa que ela teve com alguém ou num determinado momento. Eu acredito que é um fenômeno que acontece, não só o surgimento de outras religiões cristãs, o crescimento do islamismo é preocupante, a intolerância é preocupante, o ateísmo é preocupante, mas eu tenho me esforçado muito para fazer com que a pessoa ela realmente não perca essa fé, não perca esse vínculo. As pessoas querem muito, eu quero um Deus que faça a minha vontade, mas eu não aceito de me dobrar à vontade de Deus. Então, acaba sendo uma fé subjetivista, uma coisa muito meu deusinho particular. Isso é perversivo. Isso é coisificar Deus. A experiência de Deus se faz na comunidade. Caso contrário, ela se torna muito fácil conforme vem o vento, ela se vira para um lado ou para o outro. Ô padre, eu queria caminhar na nossa conversa aqui para o aspecto um pouco mais pessoal seu, né? O senhor é um padre, as pessoas elas acompanham a Igreja Católica há muito tempo, mas antes do senhor ser um padre, o senhor é um ser humano, né? E todo ser humano, nessa terra pelo menos, ele vem a se apaixonar por alguém. Principalmente hoje em dia a gente vê homens se apaixonando por mulheres ou até por outros homens também. Eu queria saber, o senhor já se apaixonou por alguém e qual que é a sua opinião hoje sobre o celibato? Olha, Paulo, sendo bem sincero, eu entrei no seminário com 12 anos, muito cedo. Eu fui para o seminário por conta própria, não é que meus pais empurraram para lá, não, esse moleque não presta, vai para lá. Mas eu fui, fiz a escolha, mas com 12 anos eu não sabia com toda certeza que eu seria padre. E todo o meu processo de descoberta sexual, de descoberta afetiva, descoberta intelectual, e todas as áreas eu descobri dentro do seminário. Então, antes de ser padre, namorei sim, e num determinado momento da minha vida, eu me apaixonei por uma moça e achei que eu ia ser feliz, que eu ia até sair do seminário. Mas depois, revendo, repensando, foi quando falei, não, eu não serei feliz para o casamento. Não é que eu não dava certo para o casamento. Eu não conseguiria fazer ela feliz e eu creio que eu não seria feliz no casamento completo, porque a vocação me falou mais alto. Sobre a questão do celibato, eu acredito que é um grande valor. Eu sei que muita gente fala, mas tem tantos casos de abusos sexuais, se o padre fosse casado, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não dá para confundir as coisas. O celibato é um valor. Não é o padre sendo casado que estaria isento dos problemas afetivos. Pode observar, mesmo os casados, quanto a traição, quanto abuso, quantos problemas existem. Então, o celibato é um valor e é algo importante, porque hoje, por exemplo, na vida que eu levo, Paulinho, e sem ser demagogo, tenho minhas dificuldades, tenho as minhas quedas, tenho a minha miserabilidade. Acontece isso, padre? Você, por muitas vezes, olha para uma mulher e sente desejos? Isso acontece? Mas é claro que sim. Eu duvido que quem não tem isso, qualquer homem que olhar para uma... Aí depende, né, da opção sexual, mas se eu olho uma mulher é bonita, você vai dizer que é feia? Isso está entranhado na pessoa. Mas a questão é, uma coisa é se achar bonita, outra coisa é você começar, vamos arrastar a asa, me dá o seu celular, vamos dar uma cutucada, vamos conversar, vamos fazer isso, vamos fazer... Aí é outra coisa. Mas, padre... Agora, negar a sexualidade, Orígenes, já passa a palavra, Orígenes, ele foi um homem que ele só não é santo porque ele leu errado o texto, dizia lá, se tua mão te escandaliza, corta. Se teu olho escandaliza, corta. Ele sentiu o desejo sexual e se castrou. É um homem sapientíssimo do início da igreja, mas por ter se castrado nunca foi reconhecido santo. Então ninguém é assexuado. Pois não? Mas, padre, por que essa insistência da igreja na renúncia de todo e qualquer tipo de manifestação da sexualidade e consumação dessa sexualidade? As igrejas protestantes já resolveram isso, os pastores podem se casar. Essa renúncia da sexualidade não provoca problemas tão graves na igreja? Por exemplo, você confina uma série de homens num celibato, num seminário durante anos, a probabilidade de acontecer relações homossexuais, por óbvio, é muito maior. Ou seja, não seria mais interessante você libertar
para a construção da sexualidade, aquela que se converte, inclusive, em amor, em vez de castrar, entre aspas, toda e qualquer tipo de manifestação da sexualidade, como se fosse a gente ir direto para o céu como anjinhos castrados. Ou seja, não seria melhor a igreja resolver esse problema acabando com essa instituição do celibato e resolvendo uma educação da sexualidade para o amor, para os padres, inclusive, para o sacerdócio, inclusive? Concordo e discordo, porque eu acredito, com todo respeito, se colocou no mesmo balaio problemas bem distintos. E vou tentar explicar. Uma coisa é o que eu penso sobre os padres casarem, é uma coisa. Outra coisa, o fato de terem homens morando junto não quer dizer que vão ter relações homossexuais, mesmo porque quantos gays... Mas é mais propício, né, padre? Da igreja, né? E hoje existe uma orientação muito clara da igreja em todas as áreas, que não se ordena pessoas com orientações homoafetivas. Isso é claro, não é ordenado pessoas que tenham a orientação homoafetivas. Mas que no futuro próximo, o Papa Francisco tentou, mas no futuro próximo, poderá acontecer que os padres sejam casados. Isso pode acontecer, já é no Oriente, e isso não é uma questão de dogma, mesmo para o catolicismo. O senhor defende isso? Eu acredito que é inevitável que isso aconteça, apesar de que acredito no valor da castidade. Hoje, eu vivo a castidade e busco a castidade, mas eu acredito que no futuro próximo teremos padres casados, sim. O Papa quase colocou, mas ele recuou num passado recente, mas no futuro acredito que isso possa vir a acontecer. Mas isso não tira os problemas que existem. Não é com isso que vai se resolver. E a palavra castração não é o que acontece. Não é o padre castrar a sua sexualidade, é redimensionar a sua sexualidade. Ora, o problema, o marido e mulher não são chamados a viver castos? São. Marido e mulher vivem a castidade. Não é que não vão transar, mas um vive para o outro. São castos entre si. Então, a castidade é um valor. Padre, agora, ainda sobre este assunto, quando a gente passa pelo outro lado, né, sobre como os fiéis enxergam a figura do padre, né? O Paulo falou aqui sobre a adoração, né, na questão dos políticos, mas isso também tem com relação a líderes religiosos, e recentemente o senhor foi alvo até de uma grave acusação que depois não se confirmou, de uma jovem que disse que teria engravidado do senhor. Quer dizer, as coisas acabam se misturando, né? Essa relação que o líder religioso tem com os fiéis, como que é lidar com isso também, com esse distanciamento que também é necessário para não poder causar essas confusões? Olha, eu fui vítima de muitas fake news, umas bastante dolorosas, outras menos, mas sempre machuca, né? Toda calúnia. Mas é natural, a gente exerce, ou acaba exercendo na vida da pessoa um papel importante. E pode acontecer que a pessoa confunda os papéis. Só que eu digo, no meu caso, menos. Por quê? Porque eu sempre me posiciono, o fato de eu estar aqui com esse colarinho branco, clergma, que é exatamente para lembrar, sou padre, eu não me apresento sem isso. Agora tenho feito umas gravações no Instagram e também nas redes sociais de camiseta, mas eu procuro evitar. Por quê? Porque é fácil confundir. Só que também é fácil confundir com um casado, com um colega de trabalho. A questão é, quando há essa confusão, de você ter maturidade de dizer, daqui não passa. Aqui você vai me confundir e você vai se confundir. É você trabalhar com naturalidade. Afinal de contas, nós estamos falando com pessoas cheias de sentimentos, de afetos, também de frustrações. Então, é você ter claro o que você busca. Você está querendo se aventurar nessa área, vai se machucar. E eu acredito que uma alma dividida, um coração dividido é um coração enfraquecido, seja para um padre, seja para um casado. Um coração dividido, ele se estraga, ele se enfraquece. Paulinha. Padre, a parte dessa conversa que a gente está tendo, para ficar bem claro, eu só queria
trazer aqui um outro assunto, que é essa questão que o Vini introduziu também, de líderes espirituais. A gente tem aí, por exemplo, o exemplo do João de Deus, entre outros, que ficaram envolvidos em escândalos de fato, né, provados, enfim, de abuso da boa-fé, abuso sexual. A gente vê isso muito acontecendo. Eu queria que você falasse às pessoas como que elas podem se proteger desses falsos gurus. O senhor mesmo estava dizendo, né, que muitas pessoas elas acabam se afastando, por exemplo, do catolicismo por causa de experiências frustrantes, né, que às vezes são com indivíduos e não exatamente com a fé. Como que a gente se protege desses falsos gurus e pode trabalhar a nossa fé, a nossa espiritualidade, mas também se manter a salvo desses aproveitadores que a gente hoje tem certeza que existem, que estão aí, que muitas vezes endossados e com fama, né, em todo o Brasil, em todo o mundo? Olha, eu digo, Paulinha, primeiro a gente tem que usar aquele senso no sentido de perceber a pessoa, ela quer se projetar, ela é o centro das atenções. Então, isso já é um sinal de que não é um verdadeiro líder. Líder no sentido de que um instrumento de Deus. Por exemplo, eu sempre me coloco, eu não sou ponto de chegada. Mesmo que as pessoas às vezes dizem, padre, eu recebi essa graça, padre, eu sempre digo, Jesus, você tem que apontar para ele. É sempre um ponto de passagem, ser apenas um instrumento. Depois, ter aquele senso. Quando começa a tocar insinuações, se for... é crime. Você citou 2 casos que são literalmente crimes. E a pessoa ela não pode ter receio de denunciar. A igreja, por exemplo, vou dizer a partir da Igreja Católica, quando acontece algo disso, imediatamente é denunciado ao bispo e ele tem obrigação de tomar decisões em casos de tirar o uso de ordem e, às vezes, deixar até em estado clerical, que é o que tem acontecido. Eu digo que na Igreja Católica estamos na tolerância zero, é a palavra que se usa do Vaticano a todos os cantos, para todos os bispos, exatamente para que não haja esse tipo de abuso. Não só abuso sexual, mas esse abuso afetivo, onde a pessoa se sente manipulada pelo outro. Eu sempre digo, quando você sentir que alguém te toca diferente, você tem o direito de falar, não gostei, isso não é bom. E, claro, quando se trata de algo escandaloso como esse, a denúncia. Eu acho que nós precisamos ter mais coragem de lidar com esses tipos de monstros que se aproveitam das pessoas fragilizadas. Perfeito. Joel, para a gente caminhar para o fim já, por favor. Eu queria trazer, padre, já que a gente conversou tanto sobre amor, mas também sexualidade, 2 casos que são problemáticos, difíceis para a Igreja Católica hoje em dia, de fiéis que se veem muitas vezes desamparados. O primeiro, casais de segunda união, pessoas que se divorciaram. A Igreja Católica, se eu não me engano, é a única denominação cristã que realmente não aceita, em hipótese alguma, o divórcio e o segundo casamento. E o segundo caso, casais homoafetivos. Também teve uma decisão, uma reafirmação recente do Vaticano que um sacerdote também não pode abençoar de forma alguma uniões homoafetivas. Como é que o senhor vê isso e o trabalho com essas pessoas que muitas vezes são pessoas que têm fé e gostariam de estar na igreja? O Joel pega firme ali. Falando sobre a questão dos recasados, mais uma vez, e tanto um caso quanto o outro. Eu recentemente atendi um telefonema de um jovem católico que vive com outro e vive um grande dilema. E isso é recorrente. Falando sobre os recasados, de fato, a igreja não reconhece as segundas núpcias, mas não quer dizer que essa pessoa, por mais que as pessoas pensem, estão condenadas ao inferno. Não quer dizer isso. Muitos são casos de vítimas, outros são vítimas, outros casos de erro de dolo, o que a igreja, erros, escolha errada. Por isso que a igreja tem pedido que, em muitos casos, procurem na sua diocese o tribunal eclesiástico, que existe, inclusive, vários documentos dizendo que a grande parte de casamentos que não deram certo é porque eles não existiram, eles erraram na fonte e pode ser declarada nulidade.
Mas caso não seja esse o problema, mas só quero chamar a atenção, procure pessoas que estão separadas, procure lá por que separaram. Realmente aconteceu esse casamento ou lá na origem eles não existiram? Segundo, se é um caso que realmente estão vivendo junto, vivam bem. Eduquem os filhos bem. A misericórdia de Deus é maior. É maior do que a própria igreja. No caso de relações homoafetivas, realmente o Papa, se você lembrar, quando ele pegou o avião, voltando para Roma, perguntaram sobre casais gays. E ele diz, quem sou eu para condenar? Não quer dizer que ele está apoiando, mas essa é uma realidade. O que o Vaticano, agora recentemente, eu li o documento, é que se pensava que podia dar bênção em particular, mas as pessoas não entendem esse sentido de bênção. Esse bênção é como se estivesse legitimando o casamento. Então, a igreja não pode administrar uma bênção em algo que está na sua origem ferindo. Eu sei que é difícil falar isso, mas Deus fez homem e a mulher. E esse é o princípio da igreja. Depois, a misericórdia de Deus, é isso que eu quero dizer, a quem está vivendo uma união homoafetiva. Deus é maior do que tudo isso. Faça o bem. A caridade cobre uma multidão de pecados. Não espere que a igreja faça aquilo que ela não pode fazer. Mas Deus é maior do que a própria igreja. Eu vejo muita gente tentando, lutando. Não escolheram se assim são. E aqui eu não quero entrar em outras áreas, dizer se é lícito, se é ilícito. Eu só quero dizer, são pessoas amadas de Deus que estão tentando viver do jeito que pode. E quem sou eu para julgar? O que eu faço é rezar e dizer, façam o bem, vivam de forma honesta, lutem naquilo que podem e a bênção de Deus, na sua misericórdia, Ele o fará. Adriles. Padre, quando a gente busca uma religião, sobretudo o cristianismo, a gente está buscando um sistema de sentido, e através desse sistema de sentido, uma forma de ser feliz. E a gente percebe, a gente fica um tanto quanto confuso, que Deus chama todos não só a ser cristãos, mas a serem santos. E a gente percebe que os santos, os mártires da igreja, tiveram uma vida miseravelmente sofrida. Eu queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre a pontual diferença entre a felicidade frugal, o prazer frugal, e se é possível uma felicidade frugal no meio cristão nesse sentido, em contraposição à realização. Cristo, por exemplo, foi crucificado, morto, torturado, massacrado, mas tinha no seu ato de perder a vida para salvá-la e salvar a humanidade, um ato de comunhão e de abraçar a humanidade. Como é que a gente pode encontrar um tipo de felicidade dentro dessa realização no cristianismo que é tão sofrida? Olha, hoje nós estamos na Sexta-feira Santa. Como começou o nosso amigo Joel também falar, um dia de jejum, de abstinência de carne vermelha, porque, e vocês não perguntaram, mas hoje é o dia de não se comer carne, porque para lembrar que o único sangue quente a ser derramado hoje na face da terra seja Jesus Cristo. O jejum, que é para um domínio do corpo, para que nós não sejamos reféns dos nossos ímpetos. E um dia a mais de oração, hoje, sexta-feira. Mas hoje nós nos deparamos com Cristo que foi macerado, um Cristo que foi humilhado, um Cristo que foi pregado na cruz. Mas, por favor, o cristianismo não é sofrência. Não é sofrimento. Nós não precisamos pensar que para ser cristão eu preciso sofrer. O sofrimento não foi desejado por Deus. Jesus não morreu na cruz porque o Pai quis. Foram eles que condenaram. Foram os homens que condenaram Jesus a carregar a cruz, a estar no dia de hoje que celebramos diante de Pôncio Pilatos, passar a noite inteira apanhando, receber dos soldados a coroa de espinhos. Então, Deus não é sofrência. O cristianismo não é sofrência. O cristianismo é felicidade, é liberdade. Agora, lembremos que ser fiel a Deus implica algumas renúncias. Isso pode causar sofrimento. Mas veja, não esqueça disso, que nós podemos ter tudo e sermos infelizes. E muitos, você falou de mártires de santos, que não tinham nada, mas tinham uma felicidade interior que
movia a multidão? Irmã Dulce. Não tinha nada, porque ela se dedicou aos outros. Dizer que ela sofria porque os outros a faziam sofrer. Mas no seu sofrimento, ela tinha uma paz interior muito grande. Ao contrário, cristianismo é paz, é tranquilidade, não é sofrência. Quem faz sofrer os cristãos, quem fez sofrer Jesus, quem faz sofrer os santos, é o mundo do mal. Perfeito. Nós batemos um papo aqui, entrevistamos nessa Sexta-feira Santa o padre Reginaldo Manzotti. Padre, para a gente finalizar mesmo a nossa conversa aqui, eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem. Afinal de contas, hoje é um dia muito especial para o catolicismo. Eu queria que você, para a nossa audiência, deixasse a sua mensagem nesta Sexta-feira Santa. Primeiro, gostaria de agradecer muito, Paulo. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Joel. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Adrielis. Obrigado quem está nos acompanhando. E eu gostaria de deixar minha mensagem que, muito breve, nós vamos ter a Páscoa. E, na manhã da ressurreição, algumas mulheres pegaram os perfumes e foram até o túmulo de Jesus para encomendar o corpo. E a preocupação era, quem vai nos tirar a pedra? A pedra era pesada. Quando lá chegaram, a pedra já tinha sido removida. Eu diria que nós hoje estamos vivendo esse mesmo momento. Estamos diante de um túmulo, estamos numa pandemia, com uma grande pedra no nosso caminho. E a gente fica se perguntando quando essa pedra irá rolar. Eu creio piamente que Páscoa é isso, rolar a pedra. E o Senhor não está demorando, Ele está caprichando. E com certeza as pedras nessa Páscoa podem ser roladas pela força do ressuscitado. Portanto, que cada um com sinceridade peça a Jesus, rola essa pedra da minha vida, da minha família, da nossa história, e que cada um possa se sentir confortado. A morte já foi vencida, a pedra foi rolada, aquilo que era trevas já virou luz em Cristo. Por mais que estejamos na pandemia, vivamos a Páscoa, ressurreição, luz, vida nova. Muito bem, valeu, padre. Muitíssimo obrigado pela sua participação. E a Jovem Pan lançou neste ano a campanha O Brasil Não Pode Mais Esperar, em prol das reformas estruturantes aqui no país, gente. Nós já chegamos em abril, precisamos pressionar os políticos, o Congresso Nacional, a Presidência da República, o Judiciário, todo mundo para caminhar nessa direção. O Brasil precisa de reformas. Vamos ouvir mais um depoimento. O Brasil não pode mais esperar. Esta crise da Covid-19 está mostrando claramente a importância da indústria nacional. O quanto é importante fabricarmos insumos, equipamentos aqui no Brasil. E a reforma tributária que está aí, que também vai ser secundada pela administrativa, política, é uma chance que a gente tem de dar competitividade para a indústria nacional. Temos um grande mercado no Brasil, uma grande necessidade. Mas a competição com a indústria de fora é injusta, com as nossas regras, nossos impostos. O custo Brasil que todos nós consumidores pagamos, isso é injusto por nós consumidores em geral. E essa injustiça que é cometida com a indústria brasileira precisa, e a gente tem uma fé muito grande, uma esperança muito grande, de que seja corrigida nessa oportunidade que nós temos das reformas que vão ao Congresso Nacional. O Brasil não pode mais esperar. Pessoal, no início dessa semana nós tivemos um debate especial sobre a Covid-19 aqui no Morning. Nós conversamos com o epidemiologista Pedro Halal e também com o infectologista Edmilson Migovski, que tem posições divergentes sobre vários aspectos de como lidar com a pandemia. E a conversa foi tão boa que a gente vai poder rever esse bate-papo a partir de agora. Queria começar fazendo a minha pergunta e pedindo a objetividade total de vocês na resposta. Eu quero saber o seguinte, é uma dúvida que eu acho que não é minha, mas é uma dúvida de muitos dos que nos ouvem agora no rádio e também muitos dos que nos assistem nas nossas plataformas digitais. Tratamento precoce tem efetividade no combate à Covid-19? Pedro, você começa. Olha, na verdade, eu preciso começar dizendo que eu não sou médico, eu sou professor de educação física de formação e fiz mestrado e doutorado em epidemiologia. Desde o começo da pandemia, o tema principal sobre o qual eu não tenho me manifestado é sobre tratamento precoce.
tenho deixado esse assunto para opinião dos médicos e das sociedades científicas nacionais e internacionais. A coletânea das posições das sociedades científicas nacionais e internacionais é contrária não ao tratamento precoce, óbvio que intervir cedo nas doenças é sempre bem-vindo, mas ao uso específico de 2 medicamentos que têm sido muito disseminados no Brasil, ivermectina e cloroquina. Não é que seja contrária, não está entre os tratamentos recomendados, mas essa é uma pergunta que certamente a opinião do Edmilson é mais importante do que a minha pela formação dele em medicina e infectologia. Vai lá, Edmilson. Olha, eu sou totalmente favorável à medicação precoce. As pessoas estão confundindo o precoce com o imediato, né? Aliás, o precoce com o preventivo. A minha abordagem sempre é medicar, então logo a pessoa adoeça. E a minha experiência, né, tem mostrado a efetividade dessa ferramenta. Em Volta Redonda, nós fizemos isso na saúde pública, tivemos um sucesso absoluto na redução dos casos graves e das internações e mortes. Lá em Volta Redonda, nós tratamos 604 pacientes com nitazoxanida, sempre com acompanhamento médico, que é o anito, nome comercial, né? Não é ivermectina, não foi hidroxicloroquina, embora até ache que esses medicamentos também têm o seu lugar e já tem algumas trabalhos mostrando a sua eficácia. O problema é que as pessoas iniciam a medicação tardiamente, depois querem colher os frutos favoráveis dessa medicação, ou fazem preventivamente, antes da pessoa adoecer, e acaba colhendo os eventos adversos. Então, a minha conduta, a minha orientação é intervir imediatamente, tão logo a pessoa tem sinais e sintomas sugestivos da Covid, e na minha conduta a gente assume a nitazoxanida como sendo o medicamento mais apropriado por conta da segurança e da sua eficácia. Então, eu sou favorável. E tem para mim, se nós estivéssemos fazendo a medicação desde o início, nas pessoas que adoeceram, o número de mortes no Brasil, e aí é um chute, é uma percepção, não é uma certeza, certamente estaria em menos do que 5% do que nós estamos vivendo hoje. 300 mil mortes, que é uma coisa absurda. Perfeito. Tudo bem, seria 5%, seria 15 mil, é muito, mas aí é bem menos do que 300 mil. Ok, Vini. Doutor Edmilson, queria prosseguir com o senhor. Tem uma discussão importante já acontecendo, infelizmente acontecendo, porque algumas regiões do país já entraram nesse colapso da saúde, e aí os médicos, os enfermeiros já estão tendo que optar ali por quem que vai para o leito, quem não vai para o leito. E a deputada federal Janaína Pascoal até fez um tweet esse final de semana, estadual, perdão, fez um tweet esse final de semana que polemizou um pouco, que ela dizia o seguinte, né? Eu me preocupo com todas as vidas, mas as vidas daqueles que viveram menos me preocupam mais. Aliás, penso que já estamos no momento de estabelecer claramente regras para priorizar o uso dos recursos disponíveis, leitos, respiradores, etc. É pesado, mas é necessário. Então, queria saber, na opinião do senhor, que é da área, como seriam essas regras, quais seriam os critérios na hora da gente fazer essa escolha, e também na questão da vacinação, dos grupos prioritários que têm sido escolhidos, né? Os idosos, os profissionais de saúde. Qual que é a opinião do senhor também com relação a isso? Isso que você comentou, né, da escolha de Sofia, é pesado, né? Não é uma decisão fácil, mas também não é uma decisão, não é um problema atual. Todos os médicos que trabalham em terapia intensiva passaram toda a vida decidindo quem teria a maior viabilidade de sair vivo, sem sequelas, e já se pondera isso desde que o mundo é mundo, desde que existe terapia intensiva. E, infelizmente, essa questão da escassez de leitos de UTI não é uma coisa que se acentuou na Covid-19, mas é algo antigo. Nunca se teve vagas sobrando em terapia intensiva, no setor público principalmente. Então, quando você fala dessa questão da escolha de Sofia, é algo que, infelizmente, os médicos um pouco mais rodados, em algum momento da vida deles, fizeram essa escolha antes mesmo da Covid chegar. Em relação à vacina, existem outras vacinas. Veja bem, eu defendo sim a Coronavac, defendo sim a AstraZeneca, sem nenhum problema. Eu já tomei a minha dose das minhas vacinas por ser médico e acho que existem outras ferramentas que podem minimizar esse agravo entre jovens. Tem trabalhos demonstrando, inclusive, que a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, uma vacina disponível na rede pública, produzida pela Fiocruz, tem uma proteção para os casos graves muito parecido com o que se observou com a Coronavac, a vacina específica. Então, eu acho que a gente tem que começar a lançar mão de algumas alternativas. Não dá para você ficar fazendo a mesma coisa sempre e querer, fazendo a mesma coisa sempre, resultados diferentes.
Então, a gente tem que fazer intervenção de medicar o jovem também precocemente e provavelmente o desfecho vai ser não agravo e não terapia intensiva para esses jovens também. Agora, não dá você sempre fazer a mesma coisa e querer alguma coisa diferente. Então, eu acho que poderia, inclusive, nesse momento, ampliar a vacinação da tríplice viral, que tem uma proteção também para a Covid, e tentar medicar precocemente. Essas duas iniciativas certamente vão fazer com que os leitos de UTI comecem a ficar um pouco mais tranquilos. Então, quem é mais idoso tomou a vacina de coronavírus, ok, ótimo. E quem não é idoso, que não chegou a vez ainda, toma tríplice viral. Não vai fazer mal nenhum e pode realmente, pelos trabalhos apresentados, conferir algum tipo de proteção também para a Covid-19. Doutor Pedro, o senhor discorda de algum ponto que o doutor Edmilson coloca? Estamos sem som. Aí. Não, eu queria complementar sobre a questão da priorização das vacinas. Um dos motivos da pergunta, eu imagino, seja essas novas ideias de que, ao invés de ter começado a vacinação pelos idosos, deveria ter começado pelos adultos em idade produtiva, que circulam mais. Que foi um exemplo que Singapura, um mês e meio atrás, manifestou que faria. Na verdade, eu não concordo com essa estratégia. Eu acho que a posição que foi adotada pelo Brasil e pela grande maioria dos países é a mais correta. Começar vacinando por profissional de saúde e depois em nível decrescente de idade. Por que eu defendo isso? Eu acho que, como pesquisador, a gente tem que defender e tem que explicar por que defende. Existe lógica nessa ideia que Singapura falou. Olha, vamos vacinar os mais jovens que estão circulando mais, porque eles vão, com eles vacinados, a circulação do vírus vai reduzir. Mas os testes de fase 3 que foram publicados para todas as vacinas, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, eles não foram sob nível de transmissão, eles foram sob gravidade da doença no nível individual. É isso que a fase 3 faz. E já que os ensaios de fase 3 diziam que as vacinas conseguiam reduzir muito a chance, especialmente de casos graves, eu acho que está correta a postura brasileira de começar a vacinar de forma decrescente por idade, ao invés de vacinar de forma crescente por idade. Então, só estou complementando a resposta do doutor Edmilson. Perfeito. Nesse aspecto específico da vacinação, eu acho que está correta a abordagem que a gente fez de começar com os grupos de maior risco. Adriles. Pedro, muito bom dia. Da última vez que o senhor esteve aqui, a gente entrou numa espécie de consenso de que o lockdown exercido no Brasil desde o ano passado, ou seja, o isolamento social, é uma medida profilática utópica. A gente vê periferias abertas, transportes públicos apinhados de gente, e a gente sempre vê algum tipo de resultado assim, os números caem em alguma medida, e aí isso é atribuído pretensamente ao lockdown. Ou seja, a gente percebe, por exemplo, sobretudo nessas novas cepas, que existe, parece que um regramento de um surto, de um pico, como no caso do Amazonas, que não fez um lockdown rigoroso, e esses números caíram. Como é que a gente sai desse ciclo vicioso de um lockdown que não resolve, porque não é feito de maneira a contento, sendo que as autoridades insistem num problema, numa medida ineficaz, venenosa, que piora a situação da produtividade das pessoas, piora a situação do emprego, do trabalho, aumenta a miséria e não resolve, e que é insistentemente perseguido pelas autoridades e a população fica com medo e eventualmente não resolve nada. Como é que a gente sai dessa equação, doutor? Olha, primeiro que a conversa nossa da semana passada acabou me motivando. O texto que eu escrevo amanhã numa coluna semanal que eu tenho no veículo de comunicação aborda esse assunto. Eu acho que qual foi o consenso que a gente chegou? Esses lockdowns que o Brasil está fazendo, que nem lockdowns são, vamos falar a verdade, essas restrições que são longas e muito leves, não funcionam. E elas estão destruindo a saúde e estão destruindo a economia do Brasil. Lockdown de verdade é o que Araraquara fez agora. E o resultado está aí. Não tem como a gente discordar do resultado, mesmo ainda podendo ter flutuação amostral, etc. Mas é evidente que Araraquara conseguiu reduzir a circulação do vírus muito, chegando a números próximos de zero. Então, o que nós, pesquisadores, defendemos desde sempre são períodos curtos de lockdown, extremamente rigorosos. E o que tem sido feito no Brasil são períodos longos de lockdown, extremamente flexíveis. É por isso que não tem dado certo. E aí, o problema é, a discussão não pode ser se lockdown é bom ou é ruim.
Porque lockdown não é bom ou ruim. Lockdown é necessário em algumas situações de forma intensa. O que a gente tem feito aqui, que é esse lockdown meia boca, realmente não funciona e nós, pesquisadores, sempre temos, ou alguns de nós pelo menos, sempre temos manifestado isso, que essas medidas abre e fecha meia boca estão destruindo a saúde e estão destruindo a economia do Brasil. Perfeito, Pedro. Doutor Edmilson, essa pergunta que o Adriles fez sobre lockdown, eu queria que o senhor comentasse, mas eu queria que o senhor também pudesse comentar a fala do doutor Pedro em relação ao resultado inquestionável do lockdown em Araraquara. Você concorda com isso? Eu concordo com essa questão do lockdown. Eu acho que o lockdown até teve um artigo escrito pelo Bruno Campelo, que é o professor da Federal de Pernambuco, e eu tive acesso a essa informação, que ele conclui que o lockdown brasileiro ele é deletério. O lockdown brasileiro favorece a transmissão do vírus. O lockdown brasileiro faz com que aumente o risco de cepas diferentes das cepas originais, inclusive com possibilidade potencial dessas cepas não serem protegidas com as vacinas existentes. Então, assim, a transmissão no âmbito da casa se dá de uma forma até mais eficiente do que na rua. Eu tenho essa experiência com algumas empresas que eu dou consultoria, que mostra que as pessoas que estão em home office adoecendo com maior frequência que as pessoas que estão trabalhando. Então, assim, eu acho que essa questão de Araraquara pode ter sido uma coincidência ou não, a gente não sabe, mas carece de uma avaliação mais aprofundada, como o próprio Pedro comenta, mas tem outras coisas que a gente acaba não contabilizando quando faz o lockdown. A gente só fica de olho na Covid-19 como se a Covid-19 fosse a única mazela, sem considerar, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a obesidade, a hipertensão, uma falta de atividade física, e ele é professor de educação física, deve dar muita importância para isso, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida. Então, assim, a gente acaba... Mas mesmo nesse trabalho do Bruno Campelo, ele só analisando a questão da Covid-19 mostra que o lockdown ele é deletério. Então, não existe um consenso acerca disso, mas eu acho que o lockdown só seria uma medida interessante, incluindo aí Araraquara, se Araraquara tivesse não só falado do primeiro pilar de contingenciamento, que é a questão da máscara, álcool 70, vacina e distanciamento, e aí o lockdown como uma medida radical, é o primeiro pilar. O segundo pilar é orientar a população quanto aos sinais e sintomas precoces da Covid-19, e o terceiro pilar, que é a medicação precoce. Então, o lockdown, no meu entendimento, deveria ter uma data para começar, uma data para terminar. E qual seria o tempo? O tempo que eu orientei a população e que eu preparei os serviços públicos de saúde para atender por telefone que fosse, né, por telemedicina que fosse, e entregando medicamento para as pessoas. Isso sim é a medida que vai fazer com que o vírus ainda continue circulando, isso vai acontecer, mas com menor gravidade. Só para dar um exemplo rápido de Volta Redonda. Volta Redonda, nós estimulamos a população a buscar o atendimento precoce. E de um dia para o outro, aumentou em 70% as notificações e de uma semana para outra, diminuiu em 70% as internações, ou seja, informação, tratamento precoce e redução das internações. E nesse exato momento, promovendo um debate aqui entre um epidemiologista e um infectologista sobre todos os principais pontos aí que as pessoas têm dúvida em relação à Covid-19. Joel Pinheiro da Fonseca, você é o próximo. Bom, em primeiro lugar, bom dia para os dois debatedores. Minha pergunta vai para o doutor Edmilson. O senhor defende o uso do Anita, né, como um remédio aí nos primeiros momentos da doença que ajudaria muito a combater aí os sintomas e a reduzir drasticamente a mortalidade. No entanto, doutor, o próprio governo federal, que num primeiro momento, eu lembro até do ministro Marcos Pontes defendendo o Anita, mas num segundo momento, agora no início do ano, em janeiro, o Ministério da Saúde, em 11 de janeiro, publicou um comunicado dizendo a nitazoxanida, que é justamente o remédio, não consta nas orientações deste Ministério da Saúde para o tratamento da Covid. Se a Anita fosse tão eficaz assim, por que até o governo federal, que está louco buscando tratamentos precoces, acabou não tirando o corpo fora desse tratamento? Eu não sei qual é o motivo, mas o que não falta são evidências clínicas e científicas. Já tem 2 trabalhos brasileiros conduzidos com nitazoxanida, inclusive um feito pelo pessoal de São Paulo, pelo Sérgio Zimmermann e o grupo dele. E aí falaram, nesse trabalho, pegou metade das pessoas com quadro pulmonar moderado a grave,
ou seja, já não era nenhuma fase precoce, e fez tudo que tinha que fazer mais nitazoxanida, e outro grupo fez tudo que tinha que fazer mais placebo. A diferença foi placebo ou a medicação. E aí qual foi o resultado? No grupo que tomou nitazoxanida, 2 óbitos. No grupo que tomou o placebo, 6 óbitos. Mas não teve uma diferença estatística, né? Não teve significado estatístico. Por outro lado, o grupo que tomou o medicamento, nitazoxanida, teve em média 6 dias de internação, e o grupo que tomou placebo, 14 dias de internação. E no grupo que tomou o placebo, relatando mais eventos adversos que no grupo que tomou a medicação, porque o mal-estar que a doença provoca acabou sendo confundido com um eventual evento adverso. E tem um outro trabalho da Patrícia Rocco, que mostra também uma redução da carga viral. Então, eu acho que faltou, infelizmente, peito de quem está na liderança para bancar uma medicação que é segura, eficaz e muito, muito, muito barata, porque não tem patente mais. A medicação que, se uma prefeitura for adquirir isso, tem 7, 8 ou 9 empresas que fabricam esse produto no Brasil, está saindo hoje o tratamento completo por R$30, R$36. E uma diária de UTI custa R$1.800 a R$2.000, sem contabilizar dor, sofrimento, sequelas e possibilidade de morte. Perfeito. Eu tenho essa experiência de Volta Redonda, uma experiência clínica, e tenho também orientado outros colegas. E eu já totalizo mais de 3.000 pacientes tratados de uma forma precoce, com 0 falência respiratória, 0 óbito. Você não considerar isso é desprezar aquele ditado que diz: contra fatos e dados não tem argumento. Talvez por ser uma medicação barata e sem o glamour de uma medicação cara e com patente, ela fica sendo colocada de lado. Inclusive, tem na bula do medicamento que tem ação antiviral para rotavírus, norovírus, e tem pesquisas que eu conduzi, já trabalho com essa molécula há mais de 10 anos, mostrando, inclusive, que ela tem ação antiviral contra outros vírus. Qual é a vantagem dessa informação? É que quando você olha para o paciente e diz: olha, para mim isso é um quadro de virose, e eu acho que é Covid-19, e eu errei, não foi Covid-19, foi um outro vírus qualquer, como, por exemplo, o Zika vírus, chikungunya, dengue, essa medicação, comprovadamente, em avaliações in vitro, em laboratório, ou mesmo avaliações in vivo, mostra que essa medicação tem ação antiviral contra vários outros vírus. Perfeito, e não doutor. lançar a mão dela, eu acho que é um desperdício, infelizmente. Vini. Não, antes do professor Pedro comentar, além disso que o doutor está comentando, professor, eu queria que até porque é mais a sua área também, como você falou, e a política de testes também, né? O Brasil falhou muito nessa política de monitoramento do vírus também, que a gente poderia ter alcançado resultados melhores nesse sentido? Essa pergunta para mim? Não, para o Pedro. Para mim. Pro Pedro. Ah, tá. Primeiro, sobre medicamento, eu vou manter aí a minha posição, né? Eu não, pela minha formação, eu prefiro ficar com o posicionamento dos órgãos internacionais, das sociedades científicas e dos médicos, como o doutor Edmilson. Então, não vou entrar no mérito do medicamento em específico, até porque eu não tenho conhecimento detalhado sobre o efeito viral dele. Mas sobre a questão da testagem, eu acho que, na verdade, são nossos 2 principais erros na pandemia. É a baixa testagem e o não rastreamento de contatos. Eu digo isso faz mais de um ano, né? A gente não testa para contar caso. Em epidemiologia de doença infecciosa, a gente testa para identificar logo os casos, isolar e evitar que eles transmitam a doença. E por isso que a gente deveria fazer também rastreamento de contato. Eu, quando tive Covid em dezembro, ninguém me perguntou com quem que eu tive contato próximo nos últimos 7 dias. Isso é o beabá da vigilância epidemiológica. A gente deveria ter a vigilância procurando os infectados, perguntando com quem que eles tiveram contato nos últimos dias, indo atrás ativamente dessas pessoas, isolando e testando. Então, quando a gente cita o exemplo da Austrália e da Nova Zelândia, não é porque a gente está com ciúmes dos outros países. Na Austrália, teve um estado esses dias que teve 1 caso. E para evitar a disseminação, eles testaram 30 mil pessoas ao redor desse caso para evitar que o vírus disseminasse. Então, testagem em larga escala e rastreamento de contato é o beabá da epidemiologia das doenças infecciosas e, infelizmente, nós não fizemos isso no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, praticamente em todo o Brasil.
Paulinha. Queria trazer aqui a colocação do Gederson Eugênio, que é nosso ouvinte. Ele escreveu aqui para a nossa hashtag Debate Covid. E ele colocou o seguinte, pergunte aos especialistas se a imunidade de rebanho é uma falácia ou é cientificamente provado. Começa você, doutor Edmilson. Realmente, né, a gente tinha uma expectativa diferente do que se observou, né? Seria a própria região de Manaus, que já tinha sofrido com a Covid-19 de uma forma muito ampla lá, a estimativa é de que pelo menos 75% das pessoas de Manaus já tinham tido a doença. E aí você vê com uma nova cepa, que essa nova cepa deu uma rasteira, deu uma volta na imunidade de rebanho pelo vírus original. Então, realmente, a gente está aprendendo muito com a questão da Covid-19 e eu acho que aquela expectativa de imunidade de rebanho, ela não está se mostrando tão eficiente como a gente vê para outras doenças infecciosas, como é o caso do sarampo, da cachumba, da rubéola. Então, assim, a gente está ainda aprendendo muito com essa questão da imunidade de rebanho. O que se sabe quanto maior for a cobertura vacinal, menor a chance da cepa circular, e quanto menos essa cepa circula, menor é a possibilidade de você ter cepas mutantes, porque o que faz com que a cepa se modifique é a intensidade que ela se replica, né? Então, a gente tem essa possibilidade, quer dizer, quanto melhor a cobertura vacinal, menor a chance de cepas mutantes. Perfeito. Portanto, a imunidade de rebanho é algo desejável, mas pode, infelizmente, não ser suficiente. Doutor Pedro, sobre imunidade de rebanho. Olha, a imunidade de rebanho ou imunidade coletiva é um conceito muito conhecido na epidemiologia e ela normalmente, a gente arredonda em 70% para a população entender, ela normalmente é atingida ao redor de 70%. O que é isso? Quando 70% da população já tem anticorpos contra um vírus, seja por vacina, seja por infecção natural, o vírus não consegue mais circular, é como se fosse um protetor de proteção, um cobertor de proteção, desculpe, que acaba protegendo a coletividade, não um indivíduo de cada vez. No caso da Covid-19, a imunidade de rebanho, ela sempre, eu como epidemiologista, sempre manifestei que a única possibilidade dela chegar seria com vacina. Por quê? Porque mesmo nos locais muito afetados, lá no começo da pandemia, pela primeira onda praticamente completa, como na Espanha, a gente tinha 5% da população infectada, depois aumentou para 7%. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está monitorando desde março do ano passado e tem 10% da população que já teve contato com o vírus. Então, assim, a imunidade coletiva só vai surgir no Brasil, via de regra, Manaus é um caso à parte, o Edmilson falou muito bem, a gente pode falar sobre Manaus, mas via de regra, a imunidade coletiva só vai chegar para a Covid-19 por meio da vacinação. O caso de Manaus é muito atípico. Quando a gente começou a fazer pesquisa lá em Manaus, em maio do ano passado, de cada 4 pessoas que a gente testava, uma dava positivo. No resto do Brasil, eu precisava testar 100 para ter um positivo. Então, assim, Manaus, a epidemia bombou muito rápido e caiu rápido naquela primeira onda. Muito parecido com Nova York, até com a Itália, com a Espanha. E aí, quando veio a segunda onda em Manaus, e aí nós temos que admitir, a segunda onda veio e já seria forte, naturalmente, como foi nos outros lugares, e veio junto a P1, que é mais infecciosa. Então, o caso de Manaus, infelizmente, foi uma tempestade perfeita. Juntou a segunda onda chegando, a nova variante, e infelizmente causou aquele estrago daquela magnitude. Perfeito, doutor. Capital. É isso, meus amigos. Encerrado mais um Morning Show nesta sexta-feira santa. Missão cumprida, Paulinha? Missão cumprida. Espero que vocês curtam aí o final de semana de Páscoa, né? E a gente se encontra a semana que vem. É isso aí. Joel Pinheiro da Fonseca, boa Páscoa, se divirta com a sua família e fique bem. É isso aí, pessoal. Uma feliz Páscoa, se possível, com muito chocolate para todo mundo. Valeu, Joel. Tchau, Vini. Beijo. Valeu, Paulo. Feliz Páscoa aí para todo mundo. Adrilho Jorge, que o coelhinho possa ficar bem do seu ladinho, te levando chocolatinho. Feliz Páscoa, bons bacalhaus, nada de carne, nada de picanha e bons ovos a todos. Tchau, gente. Muitíssimo obrigado pela audiência. A gente se vê segunda-feira. Feliz Páscoa para todo mundo. Valeu.
não é apenas um veículo. É uma experiência. Uma condução leve, uma direção perfeita. As ruas pertencem a você, ciclista. Saúde mental é real. E quando alguém minimiza esse assunto, só aumenta o problema. Se você está passando por isso ou quer entender mais, a Amil pode ajudar. Saiba mais em amilsaudemental.com.br. E aí, já se inscreveu no Pancadão de Prêmios da PAN? Você sabia que é muito fácil e rápido participar? Basta acessar do seu celular ou do seu computador, pancadãodeprêmios.com.br. Clique em Assine Já e lá você irá informar o seu CPF, preencher os seus dados, os dados do seu cartão e pronto! A assinatura tem o valor mensal de R$ 19,99. Custa menos de R$1 por dia. Além de receber notícias exclusivas, você tem o direito de concorrer a mais de 60 sorteios por semana. Tem BMW X1, tem Volkswagen Nivus e Virtus, tem iPhone 11 e muito mais. Aqui no Pancadão da PAN você fica sabendo quais serão os prêmios sorteados, em qual dia e se você foi o sortudo da semana. Assine já, pancadãodeprêmios.com.br. Pancadão. Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Construindo um futuro nota 100 para você. Fique bem. Lojas 100.